preocupado com ela, porque em 2 semanas ela teve problema. E quando ela conseguiu, eu tive problema, também problema. Aí ficou 3 semanas sem se ver. Não perdeu muita coisa, não. Eu que perdi meu tempo, semana passada tive só para ver o negócio do banco, fiquei 3 horas vendo o banco. Brincadeira. Pior que mais ou menos. Quando uma pessoa só tinha uma pessoa na minha frente, a pessoa ficou quase 3 horas, novamente mesmo. Ela tinha que dizer sim ou não, para não decidir nunca. E o rapaz falou, tem que ser no meu computador. Eu não posso falar para ela, para, que a mulher tem dificuldade de entender, ela não entende. Sim. E é teimosa. Isso aí. Eu gosto de fazer isso aí. Tem outro, que tipo de material que dá para fazer? Tem um bom, é um espuminho, que é o bastão. Eu comecei com uns papéis higiênicos. Eu vou trazer para a semana um espuminho. Aí Eu não gosto. é o próprio lápis. Não, é o bastãozinho de papel. Mas eu não gosto muito de levar para a escola, porque eu tenho que dar atenção a muita gente. Vai falar, me empresta aqui? Não, como eu tenho que já, daqui a pouco eu não controlo quem clicou. E a maioria eles botam dentro da mochila e levam para casa. Aí eu não levo mais. Porque é isso que é o chato. Eu falo, gente, é para ajudar todo mundo. Se você faz, devolve, amanhã você usa, semana que vem usa, mas aqui a pessoa vai ficar só com ela. E às vezes a pessoa não é só umas poucas coisas. Só com o normal, por exemplo. E muitas vezes a pessoa pegou só de coisa, esqueci, porque esse cabanete é fraco. Eu, para outra semana, eu vou conseguir um cabanete maior. Está emprestado com uma aluna lá, aí eu vou botar a coisa para devolver. O cabanete que você fez a arte, não dá para pagar mais. Não, a lápis até dá. A lápis até dá. Só que o bacana é isso, é você ganhar força na mão. Força e depois fica leveza. Você fica com firme e leve. Quando eu fazia faculdade, era uma pessoa, uma coisa parecida com você. Ele ficava parado posando e tinha que desenhar ele. Era ele e eu era uma menina. Tipo, o trabalho dele era ficar parado. Ele recebia para isso, só ficar parado. Até meu irmão trabalhou com isso uma vez. Ficar parado lá, as pessoas desenhavam ele. Era legal. Mas o pessoal desenhava muito, o pessoal desenhava demais. Você lá, se comparava no nível dele? Não, porque a maioria, vamos dizer assim, eu comecei desenhando muito pouco. E a maioria já fazia desenho há anos. Mas aí eu levei fiquei assustado, mas depois o pessoal era muito amigo. Não, calma, faz isso, faz aquilo. Fica um pouco mais. O pessoal terminava o horário e embora e ficava mais tarde. Aí eu comecei a ficar mais perto. Só que tem uma coisa, aí depois eu desenhei igual a eles. Só que desenho é igual músico. Tem fase que a vida não tem como você desenhar, a mão fica dura. Isso de novo. É isso que acontece. Eu tenho medo de praticar alguma coisa, eu falei, ficar parado. Não, mas depois é igual andar de bicicleta, você sai, só que você fica. Exatamente. Uma hora você fica um pouco mais, um pouco menos. Mas não. Mas não perde a habilidade. Não perde não. Gostei desse jeito. O bacana é isso que você vai vendo, é o processo. Muita gente tem até que ela está indo bem, tem muita gente fica com muita dificuldade para fazer na vertical. Porque o pessoal está acostumado a fazer com a mão apoiada. Mas é prática. E repetir. E aquela coisa, escola era para ter antes era a Ibelice, que era a diretora, ela ia comprar vários. Mas aí depois ela comprou só 4, grandes. E aí a direção falou, não, nós vamos usar para pendurar recado da direção. Aí não tem mais. Aí não pode usar. Então você até hoje. Não pode usar para essa. A sala de arte mesmo eu usei, ganhei em 2 meses a sala de arte para eles tirar. Aí não entendi. Mas a escola é mais difícil. Olha, legal. Isso, você está fazendo o correto. Ora o lápis, outro dedo, ora o bastão. Para a semana você vai ver o espuminho. É gostoso de usar. Eu acho que eu vi, não sei se prestou um espuminho, mas era tipo um lápis que fazia o efeito. Mas, por exemplo, eu gosto só de fazer registro, mas não se preocupe. E depois eu queria só inverter a posição, mas primeiro você faz. Porque o bacana é que a gente sempre experimentar uma coisa nova, diferente.
Obrigado, tá? E como é que estão as coisas contigo? O artesanato? Ainda indo bem até. Só que eu acho que eu vou ter que parar de fazer, porque eu vou começar com esse valor no mesmo horário, no mesmo dia. Aí fica chato. Não é que dia da semana? É terça-feira. Não tem como você não tem outro dia da semana? Aqui só tem um horário, também tem. Ah, sim. A gente tem essas dificuldades aqui. Acontece. Só não entendo por que a gente não bota mais cursos na sexta. Sexta tem bastante comida aqui. Talvez seja professor, só se é um professor que não entende. Porque os novidades dessa acontece, quando vem como novidade, os professores já estão com os horários marcados. Isso que é difícil. Agora eu vou te pedir para você ver uma outra coisa, você comenta se você achou mais fácil ou mais difícil. Mudar um ângulo, vou botar aqui na de cá, que a gente vai ajudar a sua mão para um lado, talvez, mas eu quero que você veja o seu campo de visão. Se você vai achar mais fácil o ângulo de cá ou não. Você pode mudar isso que eu falo, tá, cara? E até que ponto você vai achar mais fácil ou mais difícil? Porque o que é comum? Muitas vezes a gente vai tirando até achar o ponto que a gente acha melhor. Então você tenta. Esses registros eu quero mandar para você também, que é legal você se ver desenhando. Ah, eu achei umas fotos de um presente que eu fazia, sabe? Eu dei para um amigo, para uma amiga, duas amigas no caso, e meu pai. Mas minha Muito vontade. legal. Tem que Eu vou te botar dar uma assim. sugestão. Deixa eu cair minha mente no óculos. Não, eu devo ter perdido, eu estou dentro da mochila. É o seguinte, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está, querido? Tudo bem, quanto tempo? Gostei da camisa. Ah, Depois eu quero conversar contigo que eu quero te fazer isso. Dá graça. Poxa. Olha. Ela estava fazendo isso. Eu sempre quis fazer com vocês lá, mas estou na grande primeira não dá. Desenho com cavalete. Força a mão um pouquinho, mas evita você ficar assim. Aí você observa melhor e dá mais leveza na mão. No caso, passa mais um ombro do que na mão. É, muito mais. Mas ao mesmo tempo te dá essa destreza de você estar, o punho, fazer um pouco mais. E é aquela coisa, vai leve, depois você acrescenta a camada. Aos pouquinhos ele já vai. Não é fácil, é outra coisa. É diferente de você estar com o braço apoiado. Mas em compensação, você vai ganhando leveza no traço. Isso que é mais importante, a leveza no traço. Essa coisa assim do punho. E a conquista. Até que para quem eu falei, eu achei que você tem mais dificuldade. Mas aquela coisa, vai, cansou, descansa, volta de novo. E você está no jeito muito correto, em traços leves, depois a gente acrescenta mais, traços leves. Isso é o que não dá para fazer escola, né? Também por conta de horário. Não, e também aquela coisa, tem muita gente, justamente a turma que estamos aqui, era muita gente, e em escola tem aquelas pessoas que gostam e outros que estão obrigados que não gostam. Então eles vão lá implicar com os outros, vão brigar. Já a escola tem a grande maioria muito imaturo. Aqui você está no curso porque você gosta, lá não estão obrigados. Aí eu falo, tem que fazer assim, não quer fazer, eles botam a puta, quer dizer, coloca a valente. Geralmente, se a gente tiver interesse, depois a gente fala com ele. Depois que melhor. Aquela coisa, cansou, eu estou gostando muito do seu traço, mas cansou, descansa. A gente passa por essa. Isso é bom. E aquela coisa, isso é interessante, você vai vendo tensão no volume. Onde tem sombra? Engraçado, do lado de lá, da direção da luz está mais forte. Você vê mais a sombra, mais nítida. Mas é interessante ver cada ângulo de visão. Cada ângulo, cada parte. Aí você já vai vendo. O bacana mesmo vai ser quando usar tinta. Aí vai ser bacana. Vou trazer a tela, e a gente vai ver. Vou trazer tela, vou trazer paleta,
subir de tinta. Com tinta sempre tem mais dificuldade com marca de cor. Mas aquela coisa, é ensaio, é treino, a gente vai experimentando. Depende muito do tipo de tinta também. Tem uns que gostam mais da tinta acrílica, tem uns que gostam desse tipo de tinta. A gente gosta da tinta óleo, mas a tinta óleo é mais difícil. Eu sou acostumada a usar tinta plástica. A gente vai usar aqui um pouco do guache e um pouco da acrílica. As duas à base d'água, então vai ficar assim mais leve de usar. Yara, você perdeu a timidez. Quando eu te conheci no NECA, você estava totalmente tímida, não falava com ninguém, toda. Na verdade, eu continuo tímida. Mas é bom você aprender um pouquinho. Quem vê de fora percebe que você era uma pessoa antes, agora já é outra. Isso é muito bom. A gente NECA junto no mesmo ano, eles também ficou no mesmo grupo. No grupo azul. O João Paulo seria uma pessoa boa para dar uma orientação. Porque eu comecei a falar, me interrompi. Eu gostei dos desenhos dela, mas eu dei uma sugestão de criar um Instagram só com os postados dos desenhos. E aí fica interessante. Eu tinha uma ex-aluna que ela começou a postar, claro, não é que vai acontecer para todo mundo, mas ela me procurou essa semana toda animada, porque recebeu uma encomenda da Itália, de uma mulher que adorou os desenhos. Aí falou para ela, você envia para mim, e ela disse que não precisa ser original, ela tira uma foto, mandar para ela, ela recebeu, como é que foi? Foi 150 euros. 150 euros, multiplica por 5. Mais 500 reais, recebe pelo menos 600 reais, 600 e poucos reais. Então, porque ela gostou do tipo de desenho na dela, que achou diferente, achou bem criativo. E bacana, só pela postagem do Instagram. Ai, gente, eu não tenho mais aula de vocês, não. Obrigado. Isso. O pessoal da minha unidade que eu sou depressiva. Só que eu não falo mais com o cara fechado. Olha, vocês colocam na boca. Eu sempre trabalho muito calado. Aí o pessoal só fala, você. O pessoal começa a interpretar como se eles fosse alguma coisa diferente do que eles imaginam, que esperam que eles sejam. Você nunca está nervoso, você nunca está chateado, você sempre quer, assim, calmo. Mas é que eu procuro não falar muito. E eu tenho um problema na garganta, que chama calo nas cordas vocais. É tipo assim, você não pode gritar, você sente muita dor na garganta fácil. Se eu falar muito alto, eu gostava de cantar, mas se eu tentar cantar, vou perder a voz. Então eu não posso falar muito. Aí eu fico quieto. Eu falo, vamos fazer um desenho, pessoal. Eu fico sempre com minha cara fechada, porque minha cara fechada e meu rosto relaxado. Desde criança isso. Aí a pessoa começa a dizer, você começa a fazer uma visão sem conhecer a pessoa. Olha, agora vamos fazer uma coisa. Olha de longe. O bacana é isso. De longe você consegue perceber. Parece que as flores, flores. E você foi nos traços dedicados. Agora vou te dar uma sugestão. Descansa um pouquinho o braço. Depois você volta uns pontinhos de sombra, igual você fez assim, um cantinho ou outro, um pouco mais escuro, para você poder passar entre escuro e claro. Como são camadas, igual aqui você começou a fazer, vou dar exposição só um pouquinho mais, que aí você, de longe, você vê um pouco mais esse contraste do escuro e do claro. Para isso, descansa o braço e a gente vai voltar. E mais à frente eu queria mostrar para vocês, um outro dia, alguns desenhos só feitos com a caneta. A gente vai fazer caneta azul, caneta vermelha, os dois juntos, caneta preta. Dá para fazer umas texturas bonitas também só com a caneta. Muita gente despreza a caneta, mas dá para fazer desenho interessante. Você pode botar esse nome aqui. Eu quero ver, estou torcendo para o leite estar aqui dentro. Porque às vezes está aqui dentro da mochila. Ou então caiu na roupa e Ou você perdeu de pega no cavalete. eu vou torcer para estar dentro da mochila mesmo. Mas eu só vou fazer saber depois. Aqui não foi. Deve estar dentro da mochila. Tem muito desenho, por exemplo, esse que eu queria Um deles
vezes eu vejo o olho só. Esse aqui eu Eu gostei. fazer, né? Como se estivesse fotografando ela. Só que eu não estava conseguindo fazer perfeito luz, porque estava levantando desse jeito. Olha, você, com essa luz, você concluiu que em cima da composição. Porque muita gente só faz a figura, não pensa a fundo. Mas esse fundo já cria uma composição. E é muito mais essa coisa, tem um lado escuro, outro claro. Legal. É pra casa. Também demora para acostumar. Exatamente. Legal. Eu falei, você tem uma preocupação com fundo, isso é muito bom, não é todo mundo que tem. Legal. Esse foi o primeiro que eu tentei fazer desse estilo. Você já experimentou alguma vez pintar a parede? Já no caso desenhar, mas pintar, não. Mas chega muito Acho fácil. que você ia gostar. Depois a gente vai ver se consegue pintar. Bacana. Porque pintar a parede, você pode depois ter eu consigo um projetor, ele te risca o seu traço e fica mais fácil pintar. E hoje em dia, você, a gente vai experimentar aqui. Você pode pintar com esponja, você pode pintar com rolinhos, tem várias texturas de esponja. Um pano, um pincel, uma mão, cada um vai dar uma textura diferente. Um carinho e o próprio sabe tudo de dentro. Ah, eu senti. Você pode fazer depois com texturas. Eu vou trazer depois, eu tenho umas madeirinhas. Você usa folha comum. Você coça um pouco mais o lápis e dá uma textura. Isso eu sei que fazer no mercado, direito na hora de comprar. Mas de volta depois fazendo o que acontece. Eu acho que você ia gostar fazendo nada. Você ia gostar fazendo não. Você vai gostar fazendo realmente a textura. Ah, gostei bem, né? Então, Isso foi calcular o espaço. não, mas é assim mesmo. E a prática. Eu gostei muito das figuras. É bom saber que você gosta desse tipo de desenho assim, legal. Olha, eu fiquei lembrando, eu fiz um curso uma vez, eu lamento que eu não pude continuar. É um rapaz que fazia curso de pintura com aerógrafo, com a canetinha bem escura. Muito legal, mas difícil. Você é um spray que, tipo assim, vem um motorzinho, você vem uma caneta com um vidrinho que vem assim, você tem que fazer um spray assim. Só que acontece. Eu tipo gente que desenha casado, essas coisas. É, mas tem uma coisa assim, cada spray você tem que acostumar a pressionar, porque uma hora o traço fica forte, leve, tem que acostumar com o dedo e distância. Você tem que treinar isso. Quando eu comecei a treinar, eu tive que parar. O curso era no Rio. Muito legal. Eu queria voltar a aprender para depois tentar passar pessoal, mas isso aí tem que ter uma massagem específica, porque essa tinta fica um cheiro forte. Então, no começo eu estava fazendo tinta baixa, mas como eu faço tinta negra, eles tem que usar uma máscara. Então tem que ser um ambiente que você tem isso, uma máscara com cheiro forte. Muito legal realmente que você tenha noção da composição. O que me falta mesmo é a perspectiva. A perspectiva a gente vai treinar depois. É sempre assim. A perspectiva a gente vai treinar. Isso a gente precisa de desenho, né? Isso é o seu desenho. Acho que vamos ver uma coisa em cima do seu desenho. A perspectiva, o difícil da perspectiva é que você tem que. Eu tenho que dar umas fórmulas, não é de cálculo, mas umas fórmulas assim de ângulos, para você experimentar muito. Por exemplo, perspectiva igual a um zero. Ora você está vendo aqui, ora você põe o apartamento de cima, ora o apartamento aqui. A perspectiva é para você esses ângulos, mas sempre precisa pensar em uma coisa. Tem o que a gente chama de ponto de fuga, que é um pontinho.
pontinho que você abre uma linha de cá e a linha de cá. Ó, fiz forte. Um ponto, linha de cá e linha de cá. Para que serve a expressão? Fiz a maçã aqui. Mas tem outra maçã aqui. E tem outra maçã aqui. É o mesmo tamanho, mas aqui está mais ou menos perto, aqui está longe. Mas é esse ângulo, a perspectiva para esse aqui. E você está vendo em cima da maçã. Vem no meu aqui. Ou então ao contrário. Vou descer aqui, você pode um pouco mais no alto, fazer para cima. Mas isso tem que treinar várias vezes. Eu vou trazer os modelos para você, para que você veja os ângulos que tem. E de personagem, é ângulos que você vai pegar o personagem em cima dele. Pegar o personagem. Eu tenho vontade de desenhar tipo um prédio nessa novela, com a visão de cima. Eu vou trazer, tem uma revista que eu tenho, que eu vou trazer para que eu te empreste. Desenho de história em quadrinhos. Aí tem uma seção só para perspectiva. Eu tenho um menininho querendo fazer algo, posso pedir para ele semana que vem? Pode ser importante. Que hora? Não, mas eu estou sempre a partir de 4 horas. Ah, Porque eu só tenho, infelizmente, eu tenho seleção de tempo. alguém falou que você estava dizendo que estava parado. Eu falei, calma, aí, olha. Não, não é isso não, é o que aconteceu. Eu só estava desanimado com um mês. Ah, tá. Porque com um mês eu tive problema 2 dias. Ah, tá. E ela teve problema 2 dias, então ficou mais paciente mesmo. Ah, então eu vou Mas eu falar faço. com ele semana que vem, a partir de 4 horas, 4 e meia. Não 4 horas, porque eu dou aula no sempre até 2h40. Tá. Até 4 horas eu estou aqui. Tá bom. Alô, Jean. Deixa eu ver se eu quero só um exemplo. O melhor vai ser pelo livro. O livrinho que eu vou te emprestar, da perspectiva. Eu faço até um xerox dele para vocês aqui, que ele mostra a perspectiva da história em quadrinhos. Da história em quadrinhos, você pode passar para qualquer desenho, de fruta, de objetos, de pessoas. Aliás, no capítulo tem lá perspectiva de pessoas, de prédios, de paisagem, de objetos, tudo. Tudo como se você. Aí você vai ter noção como se você está sendo de cima, de lá, do lado de cá, de baixo para cima. Tem que seguir a forma que eles têm lá. É melhor a gente ver o que eu vou trazer. Você, no visual, fica mais fácil você ver. E com esse você vai guardando uma picada. No início, a gente precisa de régua para medir lá. Depois a gente não precisa mais de régua para fazer. É interessante. E eu gostei dos desenhos. E depois eu vou deixar contigo a tabelinha de cores, que chama de cores complementares. Que é o que eu falei. Você está falando no carro. Ah, sim, não é. É a diferença do celular. Para ver como você pode fazer uma sombra num cantinho, se você quiser. Só um cantinho. Mas muitas vezes você mistura o preto, fica sujo. Então, se você botar o vermelho, se você botar o cantinho, ele vai fazer a sombra. Mas eu tenho que te dar a tabela para você saber de cada cor qual fica melhor para a sombra. Vou lembrar de novo, cansou, você vai para trás. Legal. Bacana. Eu estava sendo familiar. Vou anotar aqui para não esquecer. Essas fotos que eu tenho, tem outras lá que eu vou te dar. Vou mandar para você depois. Eu vou fazer só uma coisa, só uma lição. E assim está muito interessante. Esse ângulo então está mais interessante. Antigamente eu queria ter umas fotos me desenhando, mas eu não cheguei aqui. Na minha época ninguém se preocupava muito com os desenhos antigos.
E a nossa própria visão, esse cavalo satélite, como ele é pequeno demais, ele fica muito levinho. O outro que eu trouxer, mas o outro que eu vou trazer, ele já é mais fino. Ele já é maior, já tem mais base. Esse eu fiz experimentar, que eu fui na Caçula do Ficu, eu vi nesses 20 dias, assim, e eu quero fazer uma exposição de alguns desenhos de alunos. Aí, como ele é velho e barato, eu comprei logo uns 10 para experimentar no colégio. Só que eu deixo trancado lá, porque se eu deixar lá de fora, só também. A pessoa nem sabe para que é, para querer. Isso que em colégio fica difícil. Mais difícil. E aquela coisa, você está tendo a paciência de botar camadas, e o desenho é muito construído disso. Depois outro dia, outra camada, outro momento, outra camada. Ou experimentando determinado tipo de lápis. Esse é um lápis que eu acho legal, porque tem textura, dá para você tirar do proveito das texturas dele. Bem melhor que o lápis comum de escrever. Você não vê. Bom, esse lápis tem hora fica mais escuro, você tira mais proveito dessas texturas. E na verdade, o desenho, se você passear com lápis, não todo. Tem que fazer aquele lápis que gosta, mas ele funciona. Então, você tem essa paciência de uma camada, depois volta outra camada. Igual a pintura, o pessoal acha que só faz uma camada de tinta, toca, acabou. Não, você volta e você espera secar, volta de novo, outra camada, põe mais outra camada. Eu achei pena só a Olivia, porque quando ela começou a fazer, agora ela vai ficar mais em Rosário. Não, ela vai trabalhar lá. Ela passou no concurso. É a mãe dela. A filha, eu dou aula para ela nas sextas-feiras. Mas esse horário ela tem aula de matemática. Aí o professor de matemática não libera ela. Mas eu falei para ela, se um dia o professor faltar na quinta-feira, você me avisa que aí você vem para cá. Ela está bem aqui do lado, parece. Mas eu disse para isso, o professor faltar para ela ter tempo de fazer. Ela disse que assim não volta. E o desenho, o que acontece? É diferente que vocês gostam de desenhar. Para você juntar um monte de criança que não gosta e está obrigado, ele vai querer destruir, vai querer estragar. Eu falo para eles, pega para fazer só se você quiser. Aí ele pega só para ter o prazer de estragar. Ele não queria estar lá. Essa textura é como isso mesmo, braço, hora você pode fazer na vertical, hora pode fazer cruzado, hora pode fazer horizontal. Nisso você vai construindo esse volume, as sombras, né? Tem sombras mais escuras, tem sombras mais claras. Eu costumava brincar, igual eu falei, esse ângulo não favorece nada. A você tapando os olhos, você vê. Acontece. Que pinta com os dedos. Foi. Você está falando desenho só com a textura. Então, você já vê são mais escuras, são mais média, são mais leve. É essa a diferença da vida. E é muito mais do que pensar no resultado, é você treinar isso. A mão, ganhar depois essa firmeza, a mão fica segura. E faz um desenho firme, solto. Faz esse momento solto. Só treinando. Isso a gente trabalha na faculdade, a gente fica para a hora, por exemplo. Mas a diferença desses daqui até chegar nesse resultado. É o que eu falei, no início, quando eu comecei a fazer, entrei engraçado, uma lente, o ombro doía toda hora. Depois você vai acostumando. Eu vi a professora fazer desenvoltura, faz. Aí depois eu comecei a pegar um pouquinho também. Eu treino. Aí, também, obrigado. Aí se a gente policia, depois para, a gente volta a fazer de novo. Faz de novo deitado. Mas é muito mais essa coisa. Por exemplo, eu vou explicar. Até que a gente usa tinta. Tinta, eu vou ver se eu trago a tinta. Tem que ser tinta base nada. Então, vamos experimentar a tinta base e a tinta acrílica.
Essa técnica também é bem legal, mas eu vou trazer uma paleta. Bota um pouquinho, espero secar a volta assim. E sempre isso, espero secar, escamar. É o que eu falei, a maioria das pessoas, nova, quero pintar beijo vermelho, botou beijo vermelho, tá bom. Não dá aquela diferença, mais claro, mais escuro. Uma hora você vai ter que usar um pouco de branco, um pouco de amarelo, uma cor mais escura para fazer uma sombra. Não dá para essas diferenças de cor. É tão legal que você está vendo e está com uma variação de tons, você deixa só contorno. Só tudo branquinho, ficando só contorno, fica sem graça. É o volume que você está fazendo. Uma hora você vai botar um pouco mais pesado, uma hora mais médio, uma hora mais leve, mas você vai dando essa noção de volume. É o que eu estou vendo aqui. A sombra, você deixou um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. A sombra é isso. Você deixa a sombra escura, sombra. E muitas vezes é mais um exercício de visão. Se observar, para depois colocar. Observar, colocar. Por isso que eu gosto sempre depois botar um pouquinho afastado para você ver. Que é um pouco mais escuro, aqui, um pouco mais claro. Agora, é uma pena também essa história do artesanato. Mas a gente que se desculpa é como de artesanato. Bacana. Porque, engraçado, outro dia tinha 2 alunos aqui de Milha que eles falaram que queriam vender crochê. Aí vai estar fazendo teu curso aqui. Pena você realmente usar. Se quiser ter cara eu estranho. E não, por enquanto eu caminho da deve ser. Aí eu achei que não falou. Agora eu estou colocando isso aqui. Agora me diz uma coisa. Olha, são 5 horas agora. Você sabe, você quer mexer mais um pouquinho? Quer fazer sem apoiar lá no cabarete? Vamos fazer diferente. Deixa eu ver se eu acho um modelo diferente. É que o que eu tenho no computador não é um exemplo. Mas eu tenho os exemplos aqui que falam da perspectiva. Eu achei uma pena que tinha uma menina que adora desenhar. Ela queria mais atenção, mas realmente a tal aula de matemática é tratada, ela não consegue tratar. Não, desculpa. Vamos ver. Tem os menores estudam de casa, os maiores estudam de manhã. Então, mas eu tenho um problema, porque, por exemplo, toda manhã está ocupado nas escolas. Então só sobra um horário no outro de tarde. E os alunos que gostam de desenhar são os de tarde, são da tarde. A professora não libera. A professora não quer liberar os alunos. Só quando falta algum aluno, uma outra pessoa. Precisa ser mais. Tem um motivo dessa reviravolta. Antigamente, você cortava, não descontava o salário. Agora, quando volta, esse desconto. Aí a pessoa fala, não vou voltar, não. Não vai descontar. Olha, vamos ver por parte. Eu não lembro se eu já mostrei isso aqui. Mas vamos só comparar uma coisa. Essa é a perspectiva mais fácil. Você só botou um pontinho e abriu. A outra perspectiva mais difícil é você imaginar a foto de onde seria a perspectiva. De onde sai o ponto aqui que você traz para cá. Do mesmo ponto você puxa para cá. Do mesmo ponto você puxa para essa linha aqui, ó. Tudo feito de um ponto só. Linha que você trouxe para cá. E desse mesmo ponto você traz para cá. Então, a perspectiva mesmo, a pessoa tem que ter muito paciência, são muitas linhas que você tem que fazer. Se você quer fazer realista, muitas linhas. Aqui já foi uma aluna que fez, mas ela errou num ponto. Ó, o ponto seria aqui, para esse lado. E o ponto
seria aqui, são dois pontos. Só que aqui ficou uma coisa bem torta, o telhado tinha que ser de outra maneira. Mas, de qualquer forma, ela fica um ponto aqui e um ponto de cá. Este é que eu estava falando mais ou menos de estar em quadrinhos, que é o mais difícil. De um ponto você pega os objetos, as pessoas. Eu fiz boneco, botei boneco de maneira que eu tenho para ver. Mas poderia servir para pessoas. Você mostrar um ângulo dela, olhando para cima, de um ângulo diferente. De um prédio, ao ponto aqui e o ponto aqui. Uma esquina, né? Prédio esquina. Todos eles estão saindo da mesma linha. No mesmo ponto, no mesmo ponto, linha, tudo saindo do mesmo ponto. Tudo mesmo. É questão de você estar marcando com régua e estar puxando um monte de linha. Sempre o mesmo ponto. Essa é muito pequenininha, mas é a mesma coisa. Ó, o ponto lá que está trazendo as artes. Essa coisa de linha, tem hora que fica um desenho muito duro. Muito duro, certinho demais. Às vezes brinca. Começa fraquinho, mas depois daqui ele vai botando outros traços. Vai mudando um pouquinho. Porque a natureza não é tão certinho assim. Esse é difícil. É para arquiteto. São vários pontos. Pontos aqui, ponto aqui para puxar. É uma coisa mais difícil. É um ângulo que daqui de baixo para cima você vê. É um ângulo de cima para baixo. De cima, mas da esquerda para a direita. Um ponto aqui da direita para a esquerda. Muito ponto para puxar. Aí ela vai demais. Dá para fazer. Mas é para arquiteto. Hoje em dia tem até programa de computador que já faz isso por isso. Tem arquiteto que não desenha. É porque tem arquiteto que não desenha. Mas aí, será que é um arquiteto? Esse aqui é interessante. Olha os ângulos que tem. Tudo sempre tem um ponto. Mas olha a figura humana. No ângulo que você está vendo de lateral e de baixo para cima. Esse aqui também. De cima para baixo. São ângulos que você puxa para mostrar. Não pode ser sempre um ponto, vem para cá. Aqui o ponto está aqui. Pode deitar. E o ponto está aqui. Umas várias formas. Por isso que eu disse. Para isso, a pessoa tem que ter um modelo para começar a guardar. Olha o que eu falei da caneta. Traços mais finos. Quanto mais forte, você vai dando um volume. Aqui ele fez um pouquinho mais forte. Aqui são as mínimas, botou tracinho, botou